Muito obrigado, Mendes, grupo musical. Que Deus abençoe essa linda harmonização. Possamos iniciar nossos trabalhos. Hoje teremos o tema Memória da Falha. Lei de causa e efeito. Nosso irmão João vai coordenar o estudo com nós. Que nós possamos aproveitar bem essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as leis naturais, e que possamos abrir nosso coração para receber todas aquelas energias que nos são destinadas e também poder doar as energias necessárias para os trabalhos da casa. Então, que pedir que o Espírito ilumine ao Jonathan e a todos nós, para que possamos absorver bem e colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos elevar nossos pensamentos, fechando nossos olhos, pedir ao Divino Mestre que nos ajude, nos oriente em nossa caminhada, e possamos estar cada dia melhores e mais preparados para atingir o reino dos céus. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Faça a palavra de Santa para que inicie os trabalhos da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade. Estamos juntos aprendendo com essa que é a terceira revelação, o Consolador prometido, Jesus, a luz do Espírito. Semear foi a primeira canção que nos cantada aqui. É o tempo de semear. A segunda canção fala de luzes que descem e que nos abençoa, que ampara e que vem em nossas vidas. A terceira canção falou do amor de Jesus, do amparo que Jesus nos deu e nos dá. E nós estamos aqui para falar de coisas muito importantes, de uns assuntos que nós gostamos muito, que é quando nós falamos de lei. E nós estamos aqui para falar de lei de amor. Não é verdade? Porque, na verdade, sempre que nós estudamos uma lei, que a doutrina vem nos trazer, seja qual for, e nós estamos aqui com esse objetivo, nós estamos estudando a lei divina. E se falamos de lei divina, estamos falando de Deus.
E se estamos falando de Deus, estamos sempre falando das leis dele, estamos sempre falando de uma lei, de um amor magnânimo, que nós não podemos e não temos a capacidade de, por enquanto, compreender em sua magnitude. Nós compreendemos, estamos aqui para perceber e compreender algumas frações desse amor divino. Então, se nós falamos de reencarnação, como nós falamos há 2 semanas atrás, estamos falando de lei de causa e efeito, nós não podemos jamais nos esquecer que toda e qualquer lei, tudo que vem de Deus para nós e para toda a sua criação, em todo o cosmos, está aqui imbuído do máximo amor. Jamais podemos nos esquecer disso. E se tem aí o máximo amor imbuído, é com certeza para o bem de toda a criatura divina e principalmente para o nosso bem também. Nós temos que ter isso em mente constantemente, nos lembrarmos disso constantemente, porque nós vivemos na matéria e por termos vasta experiência na matéria, nós somos extremamente seduzidos e hipnotizados pelos efeitos da matéria sobre nós. E por estarmos constantemente sob o domínio da matéria, ou das experiências que adquirimos na matéria, normalmente e fatalmente, diante de uma das leis, que é a lei de progresso, que nos ensina que as coisas se constroem e se constroem constantemente, como nos diz o antigo, cientista, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E por esse aspecto, que em regra de destruição, nos leva ao desespero, quando nós não percebemos essa lei magnânima, que é a lei de amor. Quando nós não imaginamos e não analisamos todos os aspectos da criação e da nossa existência e das nossas experiências através de todas as leis, de tudo e todos os princípios que a doutrina nos ensina, dentro deles, reencarnação, lei de amor. Nós temos que ter em mente, porque só sobre esses aspectos e sobre esses raciocínios, nós, como espíritas, como alunos da cristandade, como alunos do cristianismo redivivo, podemos nos manter firmes diante das situações, das circunstâncias, do contexto em que nós vivemos. Conversamos, dialogamos, todos nós temos convívios no nosso dia a dia com vários companheiros, alguns que entendem o mesmo que entendemos, ou buscam entender o mesmo que nós entendemos, alguns que não se preocupam com as leis morais, com as leis divinas. E normalmente, o que ouvimos das vozes, ou dos pensamentos, das explanações desses companheiros, são palavras sem esperança, sem fé, sem confiança no amor que Deus nos deu, nos dá, no amor de Deus diante dos acontecimentos e do contexto da sociedade. E a espiritualidade nos ensina e sempre nos lembra que se matar a nossa esperança nos leva ao declínio. Nós temos que sempre ter esperança. E nós estamos aqui para ir compreendendo essa lei divina, sabendo que ela é imbuída de amor. Se eu observo e percebo algo diferente do amor, não é porque a lei, ou porque essa lei que nos outorga, não é porque os acontecimentos que estão ao meu redor, ou não é porque a sociedade que está ao meu redor não está envolta ou está esquecida por Deus. Não é isso. É porque eu ainda não compreendo a lei. E se eu não compreendo, eu busco estudar, busco refletir, que fatalmente eu começo a ver, perceber em todos os acontecimentos e em tudo que está ao nosso redor o amor. E é esse um dos motivos que só nós sempre dialogamos e falamos acerca da lei divina, acerca dos comportamentos que devemos ter e acerca de toda essa realidade que é a vida espiritual. Quando a espiritualidade, agora há pouco nós cantamos uma canção que a gente gosta de cantar também, Quanta luz nesse ambiente, que fala sobre se a nossa mente nos abençoar. O conhecimento é essa luz que a doutrina nos outorga,
que nos possibilita, através do conhecimento, da reflexão, o nosso autoconhecimento, o nosso conhecimento da lei e o nosso convencimento e principalmente a nossa conversão. São aspectos diferentes, né? Convencer-nos e nos convertermos para que possamos caminhar de acordo com a lei. Lei essa divina. E nós, como espíritas, estamos aqui a estudar, a refletir, a compreender as palavras daquele que é o nosso modelo, nosso exemplo e nosso guia. E se ele é modelo, exemplo e guia, nós somos convidados aqui a estudarmos ele, a estudarmos as suas passagens, os seus ensinamentos, porque tudo o que ele fala e falou, e tudo o que foi escrito a seu respeito, que é Jesus, é a exemplificação da lei. Então Jesus nos exemplifica a lei divina para que, compreendendo-a, nós saibamos como nos comportar. E quando falo de comportamento, automaticamente nós falamos como nós devemos agir. Isso é muito importante, porque é aí, é na nossa ação, que nós externamos a nossa condição espiritual. É no agir que nós externamos o patamar que nós nos encontramos. É no agir, é na ação que nós emitimos ou que nós pensamos que, na verdade, a ação, segundo os conceitos espíritas, não está somente no aspecto material, mas também no aspecto mental, também não ação, porque ela cria. É a partir daí que nós mostramos a nossa identidade. E todos nós, independente de quem seja, estamos na carne e estamos na terra com o propósito de aprendermos. O propósito de aprendermos para evoluirmos. Não importa qual patamar nós estejamos no campo material, não importa se somos doutores ou se somos pessoas que nunca tivemos nessa encarnação o contato com o intelecto, o contato com os estudos, não importa se eu sou homem, mulher, branco ou de qualquer clero que eu pertença, todos nós estamos com o propósito de aprender. E isso não nos exclui como espíritas. Ser espírita, ser católico, evangélico, ateu, não demonstra o nosso nível de maturidade espiritual. Como a espiritualidade sempre nos diz, reconhece-se a árvore pelo fruto que ela produz. Então nós somos vistos pela espiritualidade, nós somos vistos por aqueles que estão em um patamar maior, não pelo que nós falamos ou professamos, e sim pelas ações que nós projetamos, pelo plantio que fazemos. É a partir daí que mostramos a nossa identidade. Porém, e aí que está, falar que nossa identidade se reflete pelas nossas ações não nos faz progredir. Porque, conforme a espiritualidade nos ensina, todos nós estamos reencarnando. E não só reencarnando por um processo de repetição, de voltar à carne, estamos adquirindo experiências. E conforme temos notícias, é triste, mas é verdade, as nossas experiências não estão de acordo com a lei de amor, não estão de acordo com a lei divina, não estão de acordo com as experiências que Jesus nos convidou e convida a ter. Nenhum de nós tem experiências ainda no campo da espiritualidade de forma ampla, que nos possibilita ainda sair do meio ao qual nós pertencemos, desse mundo que ainda é repleto de corrupção, repleto de criminalidade, repleto de desavenças, repleto de conflitos. Então nós vivemos nesse meio porque nós fomos atraídos por uma lei de sintonia. Vou abreviar, tá? Sintonia.
que é fruto de todas as nossas experiências. Então, estar no orbe terra, as condições que o orbe terra me oferece, que nós refletimos no orbe terra, são também reflexos da minha própria experiência. E eu gosto sempre de refletir isso, sempre de lembrar disso, para mim colocar, não como melhor do que o irmão, do que o meu irmão que convive comigo, mas sim como igual. Todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei. Ninguém é melhor do que ninguém. Alguns, segundo a espiritualidade, estão mais evoluídos, mais avançados no processo de aquisições de moral. E alguns, é claro, estão atrasados, mas nenhum está esquecido pela lei de amor. Ninguém. Todos nós temos as lições necessárias para avançar. E todos nós, toda essa lição divina está imbuída ali pela lei de amor. Porém, como nós sabemos, não é verdade? Todos nós aqui temos pais, tivemos um pai e uma mãe, e nós sabemos que o modo de criação varia. Alguns pais extremamente simples, pacientes, tolerantes, uns severos, uns disciplinados, uns impositivos. Cada um tem a disciplina que precisa. Porque quando nós falamos merece, eu começo a imaginar aquele esquema de punição, né? E na verdade não é. É aquele pai, aquela mãe, aquela sociedade, aquele patrão, aquele vizinho, aquele amigo, que precisa. Porque só através dos positivos dessa lei que muitas vezes nós avançamos e progredimos. É mais ou menos assim. A criança está lá, não quer tomar banho. Se ela ficar sem tomar banho muito tempo, a gente sabe que a doença é natural, bactérias, um monte de coisa. Então o papai vai lá e fala assim: vai tomar banho, meu filho. O filho não vai. Vai tomar banho. Não vai. O que o papai faz? É mais enérgico, não é? Pega o filho, muitas vezes arrasta e coloca embaixo do chuveiro, lá vai e expulsa. O filho não quer, mas o pai faz. É uma atitude ruim? Ótimo. Na visão do filho, uma atitude péssima. Na visão da lei, ou vamos dizer assim, do que é melhor realmente que nós compreendemos hoje, é uma atitude positiva, excelente. Então é por isso que nós estamos estudando essa lei, que é uma lei que pouco de nós refletimos sobre ela. Muitas vezes voltamos à casa espírita aqui e vamos falar de lei de causa e efeito, falamos que tudo é fruto da nossa sangue e tudo mais, mas no momento do testemunho, quando nós estamos lá no nosso trabalho, no nosso lar, nós nos esquecemos dela e começamos muitas vezes a blasfemar diante dos acontecimentos que nos vêm. Por isso nós falamos que estamos estudando para aprender, nos convencer, depois nos converter. E somos convencidos de que existe uma lei de causa e efeitos. Somos convencidos de uma lei de amor divino. Mas quando nós convivemos no nosso dia, nós vemos que a nossa aplicabilidade dessa lei é mínima. Ou seja, ainda nós não nos convertemos. Ele diz isso, Emmanuel lá na obra 7. Então o processo aqui é estudar para compreender, para refletir e praticar no nosso dia a dia diante das pequenas coisas. Porque a partir do momento que eu começo a praticar nas pequenas coisas, eu começo a criar alguns hábitos, e quando vem as grandes coisas, eu já tenho experiência suficiente para mudar essa experiência diante também das grandes coisas. Porém, para nos lembrar dessa parte do Evangelho, como nós citamos, não podemos nos esquecer de Jesus. E sempre que nós falamos de ação, como nós falamos de plantio, nós temos que perceber que essas ações que nos são dadas a praticar através do livre-arbítrio, elas têm sim e devem sim ser praticadas com muita responsabilidade. E essa lei de causa e efeito vem nos ensinar o porquê que nós devemos agir com conhecimento de causa, com conhecimento da realidade, da nossa realidade, do meu eu, e com muita responsabilidade. E quando nós percebemos, compreendemos e analisamos as noções dessa lei, nós começamos a perceber esse amor divino e automaticamente começamos a agir com mais fé, com mais esperança, com mais perseverança
E principalmente são os fatores que nós fazemos muito sem blasfemar e sem ir contra Deus, sem a revolta que nós percebemos na nossa humanidade de forma muito clara. Então, nós precisamos entender essa lei para que possamos sim, entendendo-as, percebendo como nós devemos conduzir o nosso dia a dia. Muitos de nós vão ir das faculdades, muitos da ciência, aperfeiçoar para uma profissão, aprender qual o passo a passo, qual o beabá para uma determinada profissão. E assim nós vamos, a partir do momento que nós nos dedicamos, estudamos, buscamos fontes confiáveis, nós entramos na profissão e adquirimos boas experiências, não é assim? Com o cronograma de ação. Porém, nós temos que perceber e entender que nós somos seres espirituais. Então, falar de lei de causa e efeito é falar das máximas da existência. Então, nosso real propósito, estudar nós devemos, como profissão nós necessitamos, mas não podemos nos esquecer jamais de praticar, de perceber e vivenciar as leis e adquirir as experiências espirituais, porque nós somos seres espirituais e não seres materiais. Uma criança, ela fica na infância por pouco tempo. Chega um tempo que ela amadurece, e assim também para nós espíritos. Fomos crianças, estamos até hoje sendo crianças, estamos sendo convidados a nos tornar adultos, adolescentes e adultos em campo de espiritualidade. E para crescermos como a criança, nós citamos, antes a lei nos conduz, temos aí o Pai que nos direciona, assim como nós temos hoje a espiritualidade que nos impulsiona, a lei de causa e efeito, a programação de encarnação, mas nós já somos convidados a nós mesmos assumirmos as nossas responsabilidades, pegarmos nossa charrua, como Jesus nos convida, nós conduzirmos a lei, praticarmos a lei, exemplificarmos a lei dentro das nossas condições. E aí é o convite da espiritualidade. E nós nos recordamos aqui de uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, Lucas e João, que nos reporta aí a prisão do Mestre. Para quem não sabe, Jesus, no seu desencarne, se entregue, no momento de ser entregue, foi preso pelos soldados que estavam em encontro com alguns discípulos. E a passagem nos diz o seguinte, está lá em capítulo 26, versículo 47. Desculpa. Enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas. Essa passagem é emblemática. Todo mundo já ouviu falar da passagem da traição de Judas. Vamos lá. Um dos 12, e com ele uma grande turba, com espadas e porretes. Normal, né? A gente gosta de anarquia, gosta de um conflito, de uma confusão, e lá vem Judas. Para trair Jesus, para entregar Jesus, junto com muitos, e provavelmente nós também, nessa situação. Se não estávamos lá presentes, hoje, em nossas ações, fazemos isso nos nossos pensamentos. Vamos lá. Aquele que o estava entregando teve o sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse, prendei. Aproximando-se de Jesus, logo disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: companheiro, a que vens? Exemplificação da lei. Nós não estamos falando disso, mas olha a atitude de Jesus. Ao invés de blasfemar, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus recebeu de braços abertos. Lembrando-nos muito a palavra do filho pródigo, o pai recebendo o filho de braços abertos. E continua. Então, depois de se aproximarem, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Aí vem aqui, falando dessa lei de causa e efeito. Jesus falando para a gente sobre a lei de causa e efeito. E eis que um dos que estavam com Jesus, um dos 12 discípulos do Mestre, estendendo a mão, puxou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, tirou-lhe a orelha. Então, no momento que Jesus foi preso, um dos discípulos de Jesus, dos alunos de Jesus, teve essa atitude de arrancar da espada e ferir a orelha do companheiro. Nós condenamos, né? A gente olha assim, mas por que fez isso tudo com Jesus? E nós fazemos isso o tempo inteiro. Toda vez que nós estamos diante de um testemunho, que nós agimos ou nós reagimos com aspereza, com falta de educação, com falta de respeito, com falta de amor, nós estamos arrancando da espada e ferindo o nosso companheiro. E aí volta.
Então Jesus lhe disse, aí vem, quando Jesus fala, devemos ficar muito atentos. E Jesus disse e nos diz agora, nesse momento: retorna a tua espada para o lugar dela. Pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Essa versão de tradução nós podemos aqui no Novo Testamento por Haroldo Dutra. Nós vamos ver em outras traduções da Bíblia palavras diferentes. Aquele que fere com a espada, pela espada será ferido, que fere com ferro será ferido, né? Mas tudo exemplifica para a gente uma lei divina. E se é uma lei divina, ela é imutável. Posso clamar, gritar, chorar, berrar, ela é imutável. Como Jesus mesmo disse, ela é inderrogável. A lei dos homens, ele veio codificar, mas a lei divina, ele veio exemplificar, porque ela é imutável. Nem Jesus pode codificar a lei, porque a lei, né? É divina, é de Deus. O que Jesus faz é, compreendendo a lei, como a espiritualidade faz, é fazer aquela programação e agir de acordo com a lei para que produza e crie o melhor. Assim como o carpinteiro pega a árvore lá, aquela robusta, né, bruta, aquela matéria bruta, e transforma para algo melhor, a espiritualidade também faz a mesma coisa. Então não adianta implorar, gritar para o anjo guardião, para me tirar de uma situação que eu me encontro, porque é impossível. O que Jesus faz é nos oportunizar, é nos amparar, é nos direcionar, e muitas vezes coloca em pessoas ao nosso redor que nos conduzam para a melhor colheita, ou para tirar muito melhor diante do contexto. Então Jesus nos ensinou e nos disse claramente que com aquilo que nós lançamos no universo, a nossa ação sempre, fatalmente, tem uma reação. E a espiritualidade vem nos dizer que toda ação, e nós nos lembramos de uma obra, só para título de exemplo, que a gente gosta de às vezes sugerir leitura. Quem não leu, a obra Ação e Reação, estudem essa obra, uma obra fantástica, que vem falar sobre essa lei, que é a lei de causa e efeito. Então, uma ação sempre tem uma reação. Uma causa sempre gera um efeito. Sempre. Sempre. E compreendendo esse mecanismo, nós começamos a, vamos dizer, extrair o melhor, agir de forma que nos beneficie. É por isso que nós estamos estudando doutrina. É porque nós queremos compreender a lei, para que compreendendo nós saibamos como nós podemos tirar o melhor proveito de tudo que está ao nosso redor para o nosso próprio benefício. E sabemos que quando pensamos dessa forma, não é egoísmo, não. Nós não falamos do nosso próprio benefício dentro dos preceitos espirituais, dos ensinamentos da espiritualidade. Porque senão as pessoas pensam assim, ainda egoisticamente, não. Nós vamos entender que isso daqui, o que é agir em nosso próprio benefício. Muitas pessoas acham que vou pular para si, quer ter para si. Não. O contrário. É pelo contrário. É sempre pensar no todo. E aí que está o centro da ideia. Porque falar de causa e efeito, muitas vezes a gente fica muito preso. Eu fiquei muito preso às situações que eu posso vivenciar. Por exemplo, eu fico preocupado, nossa, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou desencarnar nesse difícil? Será que eu vou sofrer na sombralina assim como de nós preocupar? Ou será que eu vou para a sombralina? Como será que vai acontecer? Como foi? O que será? Nós estamos aqui para entender que não importa isso. Não é importante isso no momento. Porque como nós falamos, toda causa gera um efeito. Então não tenho que preocupar com o que eu vou colher. Eu tenho que preocupar com o que eu estou plantando. Olha o mecanismo. A gente fica muitas vezes preocupado ou focado no passado, né? Ele faz isso. Fica, nossa, eu fui uma pessoa tão ruim, meu Deus. Como eu fiz maldade? Meu Senhor.
eu começo a pensar, né, porque a espiritualidade nos fala, quer saber quem você foi no passado, observe as suas tendências, não é assim? Aí eu começo a analisar e começo a ver os vícios ali, os pensamentos errados ali, as ações erradas. Eu penso, meu Deus, meu passado. E fico preso no passado. Não avanço. Ou então eu fico, nossa, o futuro se abençoa, apenas no futuro. E esqueço do presente. E como o Mano disse, o presente, o próprio nome fala, né? É um presente. Então use-o, aproveite-o. E nós temos que compreender que é natural, como nós citamos, que por termos um passado, temos um presente e temos um futuro. Passado, a espiritualidade nos ensina a compreender. Como diz Emmanuel, todos nós tivemos um passado obscuro e delituoso. Estamos reencarnados, não é à toa. Então todos nós, em se tratando de experiências de plantio, no plantio do erro, nas experiências do erro, nas experiências da ignorância, nas experiências das vicissitudes, somos pós-doutorados, PhD, os maiores níveis que podemos imaginar. Um aspecto de prêmios, podemos assim dizer, todos nós. Então nós sabemos que o nosso passado gerou causas, plantio em desequilíbrio. Isso é natural. O nosso passado é isso. Segundo a espiritualidade, as notícias que temos é que todos nós tivemos um passado obscuro e delituoso. E como Jesus mesmo disse, o plantio livre, a colheita é obrigatória. Se você fere com a espada você é. Então, se plantamos, vocês concordam comigo, se nós plantamos, geramos causas de plantio em desequilíbrio, nós vamos colher o desequilíbrio. É natural. É natural. Nós não estamos falando para ninguém ficar desesperado, não, tá? É um processo da lei. Muitos de nós confundimos e achamos que essa lei é para nos punir. Nós confundimos e não vemos aqui esse Deus maravilhoso que é um Deus de amor. Ainda vamos lá no Antigo Testamento, o Deus vingativo, o Deus punitivo, o Deus egoísta, o Deus orgulhoso. Esse Deus não existe. Fomos nós antropomorfizando Deus, colocando em Deus os nossos vícios. Não, esquece isso. A lei divina é uma lei imbuída, enraizada no amor. O propósito dessa lei é para que nós aprendamos. Assim como o filho, no nosso lar, na minha família foram 8. Alguns, o pai falava, filho, faz isso, fazia disciplinadamente. Outros revoltados, né? Outros não. Para alguns necessária uma atitude enérgica. Para outros, uma atitude branda, de acordo com a personalidade de cada um. Então essa lei de causa e efeito, ela vem nos ensinar. É a melhor professora que nós temos, porque ela vem sob medida, de acordo com a nossa capacidade de aprendizado. Olha que interessante, equilíbrio. O amor divino nos oferece a melhor escola, o melhor momento, sempre, segundo nos diz a espiritualidade. E eu estou aqui para perceber que, se é uma lei, que o propósito dela está que eu aprenda, certo? E eu começo a perceber que a exemplificação desse aprendizado é na ação, porque na ação eu demonstro se eu aprendi ou não. Eu começo a perceber que pouco importa, em regra, não da forma que eu penso, senão, nossa, eu faço o meu passado. Porque o meu passado já passou. Olha que interessante, já passou. E aí eu fico observando, né? Eu pego essa oração em reação, por exemplo. Essa oração em reação vem contar para a gente quais são os efeitos de muitos de nós, quando nós temos uma vida em desequilíbrio, uma vida desajustada, pensamentos errados, nós vamos para mim, sofremos. E vamos passar de causa e efeito para onde lá, encaramos, mas a gente fica desesperada. Meu Deus, como será o meu futuro?
Porém, como nós falamos, nós plantamos nosso futuro lá, então também não é tão importante assim o futuro. Eu tenho que focar no meu presente. No meu presente. É como nós sempre citamos: se eu sou aluno estudioso, eu posso ter certeza que eu vou ter uma profissão. Ou eu sei, não estou falando como, tirando o mérito de nenhuma profissão. Qualquer profissão que eu tenha, eu vou ser um bom profissional. Não importa o que eu tenho. Se eu for um aluno disciplinado, preguiçoso, automaticamente, qualquer profissão que eu tenha, eu não posso externar o meu potencial máximo. Eu posso ser um bom profissional, mas eu poderia ser bem melhor. E assim também, acerca da lei divina. Então, meu futuro aqui, meu propósito não é preocupar com isso. Meu propósito é preocupar com o meu presente. E nós temos que perceber que nós estamos sob essa lei o tempo inteiro. Então, nós estamos o tempo inteiro plantando algo novo através de ação, externando uma ação, e o tempo inteiro colhendo os efeitos do nosso passado. E a própria colheita já é uma ação. Olha que interessante. Ou seja, o tempo todo eu estou plantando. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou plantando. Em alguns momentos, eu estou usando a minha alavanca da vontade e agindo diretamente. Como nós citamos o exemplo aqui, falamos várias vezes. Estou no trânsito, dirigindo, desgovernado, desesperado. Certo? Estou ali gerando um indisciplina e estou agindo. Me acidento. Eu colho os efeitos da minha ação. Estou citando esse exemplo, mas muitas vezes a gente sofre acidente mesmo tendo toda a prudência possível, né? Se eu estou prudente, extremamente prudente em qualquer área, e mesmo assim acontece algo, segundo a espiritualidade, eu estou colhendo os efeitos do meu passado. Agora, se o ato acidentadamente aconteceu alguma coisa, eu estou colhendo os efeitos do meu próprio presente. Concorda comigo? Se eu não tenho disciplina no trânsito, eu estou me colocando em situação, e eu falo trânsito, mas em qualquer lugar, tá? Falo trânsito é natural, a gente vê hoje em dia o trânsito, é comum. A gente dirigir, caminhar, é normal, transitar. Então eu tenho que perceber que o tempo inteiro eu estou plantando e colhendo, com o propósito de aprender. Isso o tempo todo, 24 horas por dia. E a espiritualidade, como nós somos aprendizes, nós temos que recorrer a eles o tempo todo. E nós usamos aqui algumas fontes, a gente gosta de usar sempre fontes conhecidas, fontes habituais, que são normalmente as obras de Chico, as obras de Emmanuel, de André Luiz, o Evangelho, o Pentateuco, para que nós possamos ter uma referência que todos nós busquemos aqui estudar e refletir. E nós colhemos todas essas informações, não vai dar para ler todas, porque é muita coisa. Está lá no Evangelho do Espiritismo, capítulo 5. Livros dos Espíritos, questões 804, 873 a 879, 893 a 1002. Na obra Paz e Libertação, autores diversos psicografia de Chico. Na obra Rumo Certo de Emmanuel, Chico também. E na obra também de Emmanuel, do Chico, A Semente de Mostarda, também de Emmanuel. E nós vamos fazer um pequeno passo, uma pequena passagem aqui de cada desses temas que nós citamos aqui, desses livros. Vamos fazer uma breve reflexão, porque na verdade aqui, quando nós vamos refletir, nós também estamos aprendendo. O Evangelho estamos aprendendo com a espiritualidade. É por isso que nós vamos recorrer a eles, tem muito mais experiência do que nós. E Emmanuel, lá na obra Paz e Libertação, no capítulo 6, a vida eterna, Emmanuel começa o capítulo da seguinte forma: não nos conformemos à pura condição de ouvintes. E Emmanuel começa para a gente que está estudando doutrina espírita, diante das verdades eternas. Não nos classifiquemos somente como ouvintes. Como classificar o aluno que estuda indefinidamente sem jamais aprender, ou o homem que desaprova sem experimentar? Para a que a espiritualidade está nos convidando? A não só estudar, não só compreender, mas o que? Praticar. Porque como diz aqui, o homem
que desaprova sem experimentar. E para que possamos experimentar, nós devemos praticar. Então, Emmanuel me chama a atenção para sairmos dos bancos das cadeiras com a visão de que um aluno, ele não só estuda, não só assimila o conhecimento, ele pratica aquilo que conhece. Como nós falamos, o plantio que é a ação, certo? Gera um efeito. E só uma ação nova vai gerar uma colheita nova. Isso é simples. Se, como nós falamos, todos nós temos passado obscuro e delituoso, temos a certeza que toda a colheita que nós vamos fazer é colheita em desequilíbrio. Se eu quero ter uma colheita equilibrada, uma colheita feliz, uma colheita harmônica, saúde, paz, prosperidade, eu tenho que ter uma ação nova, porque eu não tenho ainda, porque nós estamos reencarnados com o propósito de adquirir. Olha o mecanismo. Então não basta eu agir indiscriminadamente, porque agir indiscriminadamente, fatalmente eu repito o que eu fui no passado, porque já virou um hábito. É hábito meu fazer o mal. Eu não penso, eu não preciso pensar. Eu não preciso pensar para gerar uma ação em desequilíbrio, porque eu já tenho essa experiência. Agora, para ter uma ação nova, eu preciso. Eu necessito. Eu necessito estudar. Eu necessito orar. Eu necessito estar em constante vigilância. Por isso Jesus nos disse: vigiai, olhai e orai. Deus está falando isso. A espiritualidade nos fala isso. Jesus fala assim, mais ou menos assim, vamos tocar nos miúdos. Como vocês não têm experiência ainda para praticar de forma natural, se fala natural, é aquele hábito que você tem que sem pensar, como escovar os dentes, como respirar. Como você não praticou o bem, como você não praticou as virtudes com paciência e tolerância, tantas vezes a ponto de se tornar natural em você, é necessário que você vigie a sua intimidade constantemente e observe o seu pensamento para que você modifique esse plantio que você gera constantemente. Ou seja, se você se entregar a você mesmo, você vai repetir os corações do passado. É isso que a Espírita fala. Então vigie. Observe as suas ações. Silêncio, cala. Apazigua o seu coração, o seu sentimento. É isso que eles falam. Esquece o seu ponto de vista, o seu achismo, o que você pensa. Esquece isso. Para. Refreia a sua ação, né? Pensa. Emmanuel fala, né? Quem dera se todos nós, antes de uma ação, tivesse um momento de reflexão. Olha que interessante. Antes de agir, para e pensa. E se nós estamos estudando o Evangelho, nós vamos fatalmente, com seriedade, vai lembrar de Jesus e vai vir na lei de causa e efeito, lei de amor, vai começar, opa, pisa o pé no freio e fala assim, deixa eu ir por outro caminho. Porque esse caminho que eu estou, eu já conheço, pela lei de causa e efeito. E eu começo a agir de forma diferente, seguindo os ensinamentos do Mestre. E é claro, é natural. Se eu mudo a minha experiência, se eu busco ações que tem referência em Jesus, eu estou plantando, meio ruim, né? Algo novo, que vai ser de acordo com a verdade, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu paro no meu pensamento, eu estou pensando em qualquer coisa no meu dia a dia, estou lá no trabalho. Se eu me entrego a mim mesmo, eu começo a ter desequilíbrio, desarmonia, isso é normal. Começo a pensar besteira, começo a perder tempo. Eu paro. Estou começando a desanimar, ficar triste, deprimido. Aí o que eu faço? Reconstruo. Se eu pego, por exemplo, assim, todo momento desse, pego lá e falo assim, deixa eu recorrer aqui, estou com o livro ali dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, deixa eu fazer algo diferente, o que eu estou fazendo? Algo novo. Se
Se é algo novo, é um plantio e uma causa nova que gerar um novo efeito. Aquele famoso ditado: quando não quebras, não briga. Toma o meu lar, chegou o meu lar. Minha esposa, meu marido, meu irmão, meu pai, não importa. Chega um momento, mas perto de mim, qualquer coisa que eu faço, quer brigar, quer discutir. Se eu discuto, eu estou agindo, se eu ajo por impulso, estou repetindo o meu passado, apaguei aqui, repito minha ação passada, repito o plantio, e como eu vejo na humanidade, é desequilíbrio, conflito e enfermidade. Se eu paro, silencio as minhas palavras, se apaziguo o meu coração, eu estou gerando algo. E está ou não está de acordo com o que Jesus nos ensina? Paciência, tolerância, paz, equilíbrio, oração. São experiências que Jesus nos convida a adquirir. Então é algo. E se eu repito isso, fica um hábito. E se vira um hábito, não importa o que aconteça no mundo, comigo, meu estado mental estará no novo, que já se tornará velho, né? Por causa do processo de evolução, claro. Mas o novo estará de acordo com a lei divina. Está vendo o mecanismo? E se eu gero algo novo, eu vou colher algo novo. Se eu gero algo de acordo com a lei divina, eu colho algo de acordo com a lei divina. E assim eu produzo. Assim eu avanço. Só assim eu avanço. E Emmanuel continua nessa mesma passagem. Recordemos que tudo na vida, e quando ele fala tudo, a gente começa a perceber que é tudo mesmo. É causa, efeito, ação e retribuição. Quem realmente descobre algo importante para o bem, realmente não foge à demonstração. Porque o plantio demanda uma ação. E essa ação, para nós espíritos, nós compreendemos, como citamos e repetimos mais uma vez, não está somente no hábito material em si, mas também no hábito mental, porque cria. A mente cria. Então temos que ter o hábito de vigiar e modificar todas as nossas experiências, inclusive a de pensar. Inclusive de pensar. Porque, como nos lembra Emmanuel, o pensamento antecede a ação. Está na obra Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier. Então eu penso primeiro para depois agir. Ah, mas é impulso. É como nós citamos, é porque você pediu tantas vezes, que o pensamento é tão rápido, que é quase que automático. Mas você pensou, o espírito pensou, só que foi muito rápido. Então eu tenho que desconstruir esse pensamento para o mal e construir uma conversação rápida para o bem. Olha o mecanismo. A partir do momento que eu começo a praticar, por exemplo, o hábito de silenciar, o hábito de orar, o hábito de ter paciência, quando eu começo a pedir, no início é difícil. Depois fica um hábito natural. Ficando natural, a velocidade será tão rápida quanto essa de reagir. A minha reação já será em equilíbrio com a lei. Por isso que a gente observa, por exemplo, Francisco de Assis, que age naturalmente fazendo bem. Piramês, né? Jesus, natural. Ele está em harmonia com a lei o tempo inteiro. Eu não preciso pensar assim, eu vou perdoar. Eu vou ser paciente. Não, ele já é paciência. Porque ele pediu tantas vezes, que virou um hábito. E o hábito se torna o quê? Um reflexo. Olha que interessante. Um reflexo. E nosso objetivo é entender quais são esses hábitos, para que possamos gerar causas, plantios que gerem colheitas e equilíbrio. É esse o nosso propósito. Então, nosso foco é gerar um novo plantio o tempo inteiro. Não é preocupar nem com a colheita. Porque a própria forma que se colhe já é um plantio. Se eu passo pelo testemunho, como nós citamos, difícil, enfermidade, doença, desequilíbrio, qualquer coisa que for, com paciência, com tolerância, com resignação, com fé, eu estou gerando a fé, plantando a fé, paciência, eu não estou externando, olha a ação. Se eu passo com blasfêmia, com reclamação, eu estou gerando
agindo em desequilíbrio, eu estou plantando desequilíbrio, então eu estou o tempo todo plantando. Fatalmente eu não preciso me preocupar com a colheita que eu vou fazer, e sim preocupar como eu vou fazer. Olha o mecanismo. Como eu vou fazer. E quando eu me coloco dessa forma, segundo a espiritualidade, eu começo a ver as coisas ao meu redor diferente. Perceber as coisas diferentes. Porque é diferente eu perceber que um Deus quer me punir, que a lei quer me punir, quer fazer eu pagar, do que uma lei que quer fazer com que eu aprenda. É aprendizado. Eu tenho que aprender. Não pagar, não quitar, aprender. Segundo a espiritualidade, todos nós temos que harmonizar com a lei divina. Todos nós. Todos nós temos que nos reequilibrar com a lei. Isso é natural. Porém, como nós citamos, eu tenho que me preocupar como que eu vou fazer esse processo de equilíbrio. E o aprendizado é esse mecanismo, segundo a espiritualidade. E nós vamos lá, convidamos a todos a abrir, tá? Casa de Libertação, capítulo 6, capítulo A Vida e Eterna. Vamos lá. Na segunda obra, Ações e Reações, está na obra Conceito. Se as duas reações, como nós citamos, o que é reação? Diante de qualquer acontecimento tem relação com o impulso, né? É reação. É uma ação após ação. E continua. Se as duas reações forem constantemente elevadas, de certo que as duas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Sempre respeitáveis e dignas. Então eu começo a me observar, porque a espiritualidade fala, né? Conheça-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer. Eu começo a observar qual que é aquele pensamento que vem na minha cabeça diante de qualquer acontecimento no primeiro momento. Como citei, a gente sempre gosta de lembrar, né? Estou lá dirigindo, alguém vem fechando o trânsito. Qual é o pensamento que vem na minha cabeça com isso? Qual é o meu impulso? Eu quero pegar? É assim? Isso é bom, né? Qual o tipo de reação que eu tenho? Eu começo a perceber quem eu sou. Eu começo a perceber qual que é a minha personalidade. Qual que é a experiência que eu tenho. E fatalmente, diante da situação que nós temos, é natural isso acontecer, tá? Ninguém está condenando ninguém, não. Se eu profiro aqui palavras, olha a mente. Produzindo, criando. E eu comecei a perceber, o que o Mano fala assim aqui? Se as tuas reações forem constantemente, como nós citamos, para que eu exerça isso com constância e com habitualidade, eu tenho que repetir hábitos. Se eu repito, eu adquiro um hábito reiterado, como o Mano fala. E se torna reiterado, se torna experiência. Se torna experiência, é alguém, é um espírito novo. Nós somos uns seres novos. Então eu começo a me vigiar. Jesus não está condenando ninguém, como nós estamos, é natural, nós pensamos no que o Senhor falou, porque nossas experiências são do passado. Só não é normal nós permanecermos no erro. Isso não é normal. Isso é ignorância segundo a espiritualidade. Isso é imaturidade. Infantilidade. Então nós criamos programas de aquisição de novas experiências, eles vêm a espiritualidade, né? Olhai, orai, vigiai. Olha o mecanismo da lei. Eu venho na casa espírita, estudo sobre paciência, estudo sobre tolerância. E leio sobre isso constantemente. Foco nisso, eu estou focando a minha mente em algo novo. Estou pensando nisso o tempo todo. Chega um momento que eu passo por situação, a primeira coisa que vai acontecer, e é claro, o anjo guardião, né? Fantástico, ele que tanto trabalha a meu favor. Não só ele, todas as pessoas do bem, porque ninguém, quando se fala em espiritualidade superior, eles não são egoístas. Ele não pensa somente no seu tutelado, eles estão a trabalho e trabalhando para todo e qualquer um que almeja o bem. E aí vem aquela famosa intuição, né? Estou lá, fecha no trânsito, aí quando eu for, aumentou, opa! Aí já aciono, lei divina, progresso, lei de causa e efeito, respiro. É assim? Lá com eu. Se eu não estou regando minha mente com as leis divinas, lembrando, estudando, repetindo, eu nem vou lembrar do Evangelho. Eu vou soltar o meu homem velho. Causa plantio e desequilíbrio. Então eu tenho que estar em semente, estudar o Evangelho é importantíssimo. Ler em casa, fazer o culto cristão lá, são ferramentas que fazem ampliar a possibilidade de eu conseguir acionar esse pensamento
essa vibração nova, essas emanações mentais novas diante do meu testemunho. É importantíssimo. São ferramentas que Deus nos outorga. Se eu tenho um hábito de oração, se eu tenho um hábito de parar, refletir em coisas boas no meu dia a dia, ter hábito de leituras boas, ver coisas edificantes, tentar aprender a retirar as coisas boas de tudo que está ao meu redor, eu começo a gerar um hábito novo que possibilita ampliar a capacidade que eu tenho de acionar esses conhecimentos no momento oportuno. Isso é muito importante. E o Emmanuel fala, pelas ações somos retratados. Como nós falamos, são as nossas ações que determinam e demonstram quem nós somos, nosso retrato. Segundo as tintas da opinião de cada um, pelas reações, somos vistos em nossa estrutura autêntica. A ação, como nós citamos, eu estou aqui, no ambiente aqui espírita, aí vem um companheiro aqui, eu estou pensando, tem que agir pacientemente, não é? Porque eu estou no meio aqui, no convívio de sintonia, que busca o melhor, uma reação boa, equilibrada, e eu vou agindo tranquilamente, refletindo como eu devo agir. Agora, na reação, o que ele está falando aqui? Lá no seu lar, diante daquele espírito que toca a sua fibra moral, que toca a sua intimidade, que você tem um passado difícil, aquele que toca você, que faz você só estar presente. É lá a reação que eu vou demonstrar quem eu sou. Por isso que não adianta fugir daqui de casa e vir para a casa espírita, não, tá? Não. Aqui nós vamos ter instrução, amparos vibratórios, energias, auxílio, uma palavra amigo, um para amigo para chorar. Mas Jesus vai falar como falou lá para o nosso companheiro curar. Ó, vai para a cidade e mostra o que eu fiz. Volta para o seu raizinho, que é lá que você te experiência. E nós vamos fatalmente retornando dos nossos lares para ver qual a reação que nós temos, porque é a reação que eu tenho diante do meio da minha colheita que vai demonstrar a minha identidade. Aqui, ó, vão ser observadas e enxergadas nas nossas estruturas, na nossa base. Então fiquemos atentos no nosso testemunho, adquiramos o máximo possível de instrução e, claro, vamos lá viver para conseguir modificar essas nossas reações. E Emmanuel continua. Anotemos semelhante realidade para o qual devemos consagrar ao exercício real da caridade, a benefício do próximo e a harmonia de nós mesmos, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo. Como nós falamos, é necessário que nós estejamos o tempo inteiro estudando e aprendendo com Jesus. Isso é essencial. Não é só para você, não, para mim também. Para toda a espiritualidade que está ouvindo. Os espíritos superiores já entendem isso, já percebem isso, por isso estão bem à frente. E praticam. Eles estão nos convidando a compreender e a nos converter, a começar a praticar. Hoje somos inferiores, no futuro serão superiores também. Tudo vai depender, isso é natural, vai acontecer com certeza. Agora, será mais rápido ou mais devagar? Com mais sofrimento ou com mais paz? De acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, com a nossa boa vontade, com o nosso esforço. Então é a partir do nosso esforço vai demonstrar a velocidade que nós vamos chegar lá. Então depende de mim, depende de vocês. E só para nos lembrarmos aí uma recordação interessante, uma passagem do nosso companheiro Chico. Ele diz assim, ó: lembrando-nos da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. Então a gente muitas vezes pensa na lei de causa e efeito, naquela lei assim, ó, fiz o mal, gera o mal, assim. Feri alguém, assassinei alguém, falei algo errado com alguém, matei a esperança de alguém com palavras. Imagina pensamento ruim, eu recebo o quê? Desequilíbrio. E o que Chico fala? Chico nos ensina, mas é claro, Chico também aprende de Jesus, né? Jesus nos ensina. O que a lei divina nos ensina? Faça o bem, que você terá de retorno o bem. E a espiritualidade nos ensina. Qual é a maior caridade que podemos praticar? É a caridade de fazer, produzir a nossa reforma íntima. Porque uma pessoa que reforma os seus pensamentos, eu não sei como é natural. Como é a lei de causa e efeito também?
Pensar na causa. Uma pessoa que se torna mais paciente, mais tolerante, mais amorosa, mais pacífica, ela vai ser caridosa com o outro. Ela vai exemplificar naturalmente o bem. Mas normal. Então, preocupar com a nossa reforma íntima, com o nosso comportamento, é fundamental para a disseminação do Evangelho no mundo, para a evangelização do mundo. Quando eu foco em mim nesse aspecto de ir contra mim, de dominar minhas más tendências, meus pensamentos, eu estou em equilíbrio com a lei, estou praticando a caridade. Porque se eu estiver fazendo isso ficticiamente e não estiver gerando algo para o outro, é que eu não estou fazendo bem reformante. Eu estou o quê? Disfarçando. Se eu estiver realmente fazendo o processo de reforma íntima, eu estou praticando a caridade em sua máxima maior, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu paro de julgar segundo a espiritualidade, eu paro de pesar no próximo, eu começo a ver as qualidades do outro, eu vou contra mim e vejo o bem no outro, assim. Começo a auxiliar o outro para que ele cresça também, porque eu quero que ele cresça também, porque eu quero crescer. Eu vou ser um exemplo para o outro, segundo a espiritualidade, não segundo o que eu falo, mas que a espiritualidade me ensina. E é normal, se eu busco amar e começo a amar, se alguém chegar perto de mim e quiser algo, necessitar de algo, eu vou oferecer. Não somente a capa, mas também a túnica, porque é um efeito normal. Eu já estou mudando e adquirindo uma experiência no bem. Então, quando eu foco em mim, nesse aspecto de ir contra mim, o tempo inteiro, plantando em mim experiências com o Evangelho e com a verdade, eu estou praticando a caridade. Estou fazendo os primeiros passos para praticar a caridade. E, consequentemente, tudo que eu desenvolvo ao meu redor, todo plantio é um plantio em harmonia com a lei divina. Olha que interessante. Então, os mecanismos que a espiritualidade sempre nos convida, e é necessário percebermos a importância, a urgência de fazermos o nosso processo de modificação de pensamentos, modificação de experiência, a reforma íntima. Quando eu faço a reforma íntima, eu já estou plantando algo novo. E se eu planto algo novo, eu sou alguém novo. Se eu planto algo, pensamos nas leis divinas, no que a espiritualidade nos ensina, eu estou plantando e agindo de acordo com a verdade. E como nessa lição que Chico deixou para a gente, se eu pratico bem, eu colho o bem. Então é importante nós percebermos isso, entendermos, porque isso nos faz, pelo menos me faz ter muita esperança em mim também. Perceber que todos nós temos um potencial gigantesco para o bem, só que há descobrir. Só quer desenvolver. E todos nós atualmente chegaremos lá. Todos nós. E eu posso ir com jugo leve e suave, que eu usando minha boa vontade, minha disciplina, meu esforço, minha dedicação, ou então, como também vai ser no Espiritismo, vou ser arrastado. Com reencarnações difíceis, com processo de aprendizagem difícil, com imposições da lei, como nós vemos aí, quando a gente odeia demais, nós vemos casos de companheiros que odeiam demais um ao outro, que vêm até como chipógrafos, grudado um ao outro, para aprender a conviver. Reencarna em família difícil, reencarna em países difíceis, em planetas difíceis, até que eu cansei de sofrer. Está vendo o mecanismo? A lei está para mim, para que eu faça bom uso dela. Se eu quero ir bem, eu lanço mão do meu livre-arbítrio e avanço. Se eu não fizer isso, eu vou ser arrastado. E sofrimento virá. Então, quando Jesus nos diz que com ele junto leve e suave, fora dele planta e rigidez, estamos falando não é que Deus nos põe, é que nós, através das nossas ações, geramos colheitas, reações em desarmonia com a lei. E vamos aprender, só que no sofrimento. Então, é um convite que a espiritualidade nos faz, para que percebendo isso, paremos de sofrer. Avancemos. E avançando com esse propósito, nós estaremos aí em harmonia, colaborando e contribuindo com Jesus e com a rede de espíritos, com o Miramês e todos esses companheiros que nos auxiliam, somando com ele nas fileiras não mais de enfermos, mas de enfermeiros do bem.
somando aí, é claro, ampliando as capacidades e potencialidades do trabalho da espiritualidade. Dessa forma, a gente agradece até o estudo de hoje. Agradecemos ao nosso irmão Jonathan pelo brilhante estudo da noite, né? E que possamos guardar bem fundo em nossa alma todos esses preceitos para que a gente possa estar praticando no dia a dia, buscando uma vida com mais amor, mais caridade, mais dedicação aos nossos irmãos, né? Para que possamos ter um futuro melhor sem tantos sofrimentos, que a gente possa buscar esse crescimento espiritual em nosso dia a dia. Alguns avisos. Orientação para o culto no lar. Aqueles que precisarem de orientação, é só procurar na recepção que serão orientados os procedimentos para o culto no lar. Atendimento fraterno nas segundas e quarta-feiras. Precisa deixar o nome na recepção entre 19 e 19h30 horas e aguardar no salão que será chamado. A orientação espiritual, que é realizada nas quartas-feiras, é preciso deixar também o nome de 19 às 19h30 ali na recepção e aguardar até o final da reunião. Abraço de luz, que é o atendimento às gestantes, ele é realizado no segundo e quarto sábado de cada mês, a partir das 14 horas. Então, aquelas pessoas que porventura estiverem grávidas, né, ou tenham alguém na família ou amigos grávidos que precisar de um atendimento no segundo e quarto sábado do mês, a partir das 14 horas, tem atendimento aqui na casa. Nós vamos pedir a Elisete para fazer a prece final por nós, e assim que terminar a prece final, aqueles que forem tomar o passe podem aguardar, e os que não forem tomar o passe estão liberados para ir para lá. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade. Que a luz do Divino Mestre esteja sempre conosco e que possamos, Senhor, ser merecedores desta luz. Que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais, com toda a profissão de que somos merecedores. Que assim seja. Boa noite a todos.